Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia, você que trouxe aí. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Vamos estar meditando nessa carta aqui, nesse capítulo, no capítulo 1, verso de número 13. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 13, amém? Vou esperar todos abrirem. Glória a Deus, amém. Todo mundo achou, amém? Efésios capítulo 1, verso de número 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui Paulo escreve essa carta para a igreja em Éfeso, provavelmente no ano 60 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma, e ele escreve essa carta porque ele tem notícias, ele começa a ouvir notícias lá de Éfeso, e aí ele escreve essa carta. É interessante que Éfeso, isso vai ser importante para nós entendermos. Éfeso, a igreja estava estabelecida naquela época em Éfeso, Éfeso começou, Paulo nas suas viagens missionárias, ele fundou a igreja, depois colocou lá Priscila e Áquila, eles cuidavam da igreja também, e aqui nesse ponto a igreja estava estabelecida, a igreja estava caminhando. Efésios era um local grande. Em Efésios, ali estava o templo de Artemis, o templo de Diana. Ali havia a idolatria ao corpo, a idolatria a Diana. Ali havia cultos a Diana, cultos sexuais. E aquelas pessoas, elas vinham se convertendo, elas vinham se voltando ao Senhor. Mas Paulo vai ouvindo e ele manda essa carta para trazer de volta. E a palavra do Senhor é viva e é para nós essa noite, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco essa noite, nos trazer de volta o sentido. E ele fala aqui no verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ele estava falando para uma igreja que já tinha ouvido a palavra, que conhecia já o Jesus Cristo, que conhecia da verdade, e ele traz de volta. Ele fala: olha, vocês também aí que já ouviram a palavra, vocês que já ouviram a palavra da verdade, a palavra da salvação da vossa alma. E ele fala aqui, e tendo nela crido. Muitas vezes nós temos que entender que não é simplesmente ouvir a palavra, nós temos que crer na palavra da verdade. Nós temos que crer que a palavra de Deus é verdade. E quando nós cremos que isso é verdade, isso começa a gerar vida sobre as nossas vidas. Aqui em João capítulo 1, verso 11, do 11 ao 14, ele fala justamente isso. Ele fala que a todo aquele que ouviu e creu na palavra do Senhor, Deus lhe deu o direito de ser chamados filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então nós temos que crer na palavra de Deus, e quando nós cremos na palavra de Deus, isso nos torna filhos de Deus, isso nos torna capazes de chamarmos filhos de Deus. E ele continua falando aqui, na palavra da verdade, o evangelho da salvação da nossa alma, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O Santo Espírito da promessa, aquele que em Atos 2, em Pentecostes, o Senhor diz que quando derramou sobre as nossas vidas, esse Espírito Santo fala que ele é o selo, nós somos selados com o selo, com o Espírito Santo da promessa. E nós temos que entender, porque muitas vezes nós ficamos esperando e olhando: eu preciso de receber o Espírito Santo, eu preciso ser selado do Espírito Santo, qual que é a manifestação, o que tem que acontecer? E nós esquecemos que esse texto é muito claro. Se nós ouvirmos e crermos, nós somos selados com o Espírito Santo, e isso nos faz estar aqui, isso nos faz crer, isso nos faz voltar à presença do Senhor. Então que essa noite nós possamos entender que nós que estamos aqui, escolhidos de Deus, ouvimos a palavra de Deus, cremos nessa palavra e fomos selados com o Espírito da promessa. Amém? Atos 1:8, o próprio
próprio Jesus fala: fique, espere um pouco, porque recebereis poder do céu, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui na terra quanto em Jerusalém, até os confins da terra. Nós, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, nós somos capazes de entender, e esse selo, esse Espírito da promessa, nós vamos entender essa noite, que é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Através do Espírito Santo nós vamos reconhecer o nosso pecado, através do Espírito Santo que nós vamos reconhecer que somos falhos, que precisamos de Deus, que precisamos da ajuda de Deus para continuarmos caminhando. Irmãos, quantos de nós estamos na igreja há quanto tempo caminhando e não há uma transformação de vida? Muitos continuam falando mentiras, muitos continuam errando, muitos continuam caindo no mesmo erro. E por que isso acontece? Porque essa palavra não virou vida. Eu venho na igreja, mas eu sou ouvinte, eu não sou ouvinte praticante. Eu venho na igreja, mas eu não creio, e aí eu não sou selado com o Espírito. E se eu não sou selado com o Espírito, se eu não tenho o selo da promessa, eu continuo fazendo as práticas erradas, eu continuo no erro, a cada dia no erro, e isso me volta, isso é tido para mim por condenação. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, nós vamos errar, mas não no mesmo pecado, no mesmo erro, porque o Senhor, através do Espírito, Ele nos mostra o erro, para que nós possamos continuar caminhando. Esse texto ele é lindo, esse texto ele é maravilhoso, e ele nos traz aqui, nos remete aqui, justamente essa questão. Olha o 14, ele fala assim, o qual é o penhor da vossa herança. O penhor da vossa herança é a garantia. O qual é a garantia? O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: o selo do Espírito Santo, a garantia que ele tem nos dado. Olha só, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade. Ele fala o seguinte: um dia eu vou voltar na casa do meu pai, há muitas moradas, vou preparar um local e volto para buscar vocês. Aqui está a garantia. Ele fala: eu vou deixar um penhor, eu vou deixar o Espírito Santo como garantia, eu não vos deixarei sós, eu vou enviar o Consolador, o outro, que vai consolar, que vai estar com vocês até a consumação dos dias, e volto para o resgate. Às vezes você não sabe, mas se você quer pegar algo, você vai lá e deixa algo em penhor. Se você vai voltar, se você precisa de pegar um empréstimo, alguma coisa, você penhora algo, você põe algo em penhor. E o Senhor falou o seguinte: vocês são meus, e a garantia, o penhor é o Espírito Santo que eu vou deixar com vocês. Essa é a garantia, que eu vou voltar para o resgate, eu vou resgatar vocês. Nós temos que entender que essa palavra é para nós hoje, é para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra, quando ela foi dirigida a essa igreja, ele chama a atenção dessa igreja. Essa igreja caminhava em Éfeso, fazendo as mesmas coisas que faziam, as mesmas práticas, mas estavam dentro da igreja. E Paulo fala: não, espera aí, você esqueceu de quem que você é, você esqueceu quem é você esqueceu que você foi comprado por preço de sangue, você esqueceu que agora você tem o selo do Espírito Santo. Agora o fruto tem que ser diferente, agora a nossa vida tem que dar um fruto diferente, agora a nossa vida tem que resplandecer a glória do Senhor. E é o interessante que quando nós olhamos para o finalzinho desse texto, do versículo 14, que ele fala, até o resgate da sua propriedade, até ele voltar para buscar cada um de nós, o resgate da propriedade que somos nós que aceitamos Jesus. Aí ele fala aqui no finalzinho aqui: em louvor da sua glória, porque tudo é por Ele, para Ele, porque é por louvor do nome dEle. Ele cumpre, Ele vai cumprir a palavra para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então que você possa entender a sua posição hoje no corpo de Cristo. Você é propriedade do Senhor, escolhido de Deus, selado com o Espírito Santo. Você foi selado para dar certo, você foi selado para as coisas acontecerem na sua vida. A partir de agora, nós temos que entender que nós não podemos viver na mediocridade, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas falhas. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, amém? Essa palavra hoje é para nossas vidas, mas vamos meditar isso aqui um pouquinho. Vamos lá, Efésios, no capítulo de número 1, ele já começa declarando a posição dele em escrever a carta. Ele fala, capítulo 1, verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ele estava falando: eu, Paulo, da vontade de Deus, escrevo a vocês, os santos que vivem em Éfeso, aqueles que aceitaram Jesus, a igreja de Cristo. Ele fala: aos santos de Deus que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. E ele fala aqui: graça a vós outros e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, graça e paz a vós outros. As cartas dele, ele tem essa característica, quando ele trata com um cristão, ele fala graça e paz, porque ele declara graça e paz, porque aquele que tem a graça, que é o favor imerecido, ele é cheio da paz de Deus. Aquele que tem a graça, o favor imerecido, ele transmite a Deus. Aquele que tem a graça e o favor merecido, ainda que as coisas não estejam acertadas, ainda que não esteja dando certo, a paz que excede todo entendimento é sobre a vida, e é essa paz que ele declara. E aqui no versículo 3 ele começa falando assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está falando o seguinte: já foi liberado para nós as bênçãos de Deus, já foi liberado nas regiões celestiais, já foi liberado. Pastor, tem alguma coisa de errado, eu não estou entendendo, porque eu não estou tomando posse, eu não estou enxergando, a minha vida está uma confusão, está uma luta. Irmão, toma posse, já foi liberado. Às vezes a bênção que foi liberada não é o que você pensa, às vezes a sua bênção é algo que você está vendo, algo material. Ele está falando aqui das regiões celestiais, ele está falando de algo espiritual, ele está falando que você já foi selado com o Espírito Santo, você é filho de Deus, você não é um coitado, você não é um largado, um abandonado, não, você é filho de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa noite você possa entender isso, para que você saia daqui entendendo que o Senhor te chamou e te escolheu para fazer uma nova história na sua vida. Versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui tem um propósito: para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Para que ele nos escolheu? Para nós sermos santos, para nós sermos diferentes, para nós sermos irrepreensíveis em amor. O que é isso, pastor? O que é isso? Isso é o evangelho na sua magnitude. É você entender que você é diferente, que você é diferente do mundo. O mundo quer te atropelar, o mundo quer tomar, o mundo quer eu, e o Senhor está falando, não é isso, é em amor, o parâmetro é Ele. Deus é amor. O que o Senhor está querendo falar aqui? Amor de atitude. Jesus deu a própria vida por cada um de nós, Ele se entregou por nós. Você quer um amor maior que esse? Isso é o que nós temos que fazer para os nossos irmãos, em atitude, em testemunho de vida. Então ele fala aqui, nós temos que, assim Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Irmão, irrepreensível é aquele que não é repreendido, é aquele que entende o propósito e caminha, que nós possamos tomar posse disso. Fala aqui, versículo 5: nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é consentimento de autoridade. Ele nos escolheu segundo o seu consentimento de autoridade. Olha que palavra linda aqui. E ele fala, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nos predestinou para Ele. Pastor, então nós somos predestinados, somos todos nós que aceitamos Jesus, nós somos predestinados a dar certo. Já foi feito, porque Ele já pagou o preço na cruz, Ele já pagou o preço pelas nossas vidas. Basta a nossa parte, sermos santos, irrepreensíveis, e tomarmos posse disso, que nós somos filhos de Deus. Ele fala aqui, para adoção de filhos. Abre a sua Bíblia e mantenha aí em Efésios, segura aí, mas nós vamos folhear um pouquinho, hoje é dia de estudo. Abre aí a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, verso de número 14. Olha só que palavra maravilhosa que Paulo fala para a igreja de Roma. É o mesmo Paulo aqui. Ele fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui ele já começa falando, se você foi selado, você é guiado pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Ele continua falando aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos, Abba Pai. É para isso que Ele nos pôs como filho. Abba Pai, só proclama Abba Pai quem tem o Espírito Santo, só entende essa intimidade com o Pai quem tem o Espírito Santo. E Ele está falando aqui que eu te chamei para isso. Você não recebeu um espírito de escravidão, um espírito medíocre, mas não, recebeu um espírito de filhos aqui de adoção, um espírito de adoção baseados, ao qual chamamos Abba Pai. Olha o 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito que nos selou, o próprio selo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmão, se você é selado, você tem a certeza que você é filho de Deus. Se você é selado, você tem a certeza que você precisa de mudar de vida urgente, porque a palavra fala: não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. E nós, muitas vezes, na nossa mediocridade da nossa vida, de olhar só para o agora, ou de levar vantagem, ou de fazer algo, nós estamos apagando o Espírito Santo. E Ele fala aqui que não, que nós temos que tomar posse agora, o qual o próprio Espírito testifica o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui Ele já vem falando: se você é filho, você é herdeiro. Você sabe herdeiro do que, irmão? Das bênçãos celestiais que já foram derramados sobre as nossas vidas. Você é herdeiro das bênçãos de Deus que está sendo derramado sobre as nossas vidas. Pensa comigo hoje, que privilégio. Eu estava meditando e analisando. Irmãos, é só por Deus que nós reconhecemos o pecado, é só por Deus que nós reconhecemos o erro, é só através do Espírito Santo que eu consigo entender que aquilo que eu tenho por lucro é perda, e aquilo que eu tinha por perda é lucro. É só por Cristo que eu consigo entender isso, que é só através do selo do Espírito Santo que nós possamos, entender isso aqui. Olha que interessante, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que Deus nos concedeu gratuitamente em Jesus Cristo. Amém? Então, se você aceitou Jesus Cristo, você está contido aqui, você está implícito aqui nesse contexto. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Olha só, Ele fez todo o processo, Ele pagou o preço, Ele redimiu os nossos pecados, Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele fez tudo isso por mim e por você, mesmo sem nós merecermos. E o verso 8 fala que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O próprio Deus nos dá o equilíbrio, sabedoria e prudência. Ele derramou isso sobre nós, Ele nos deu sabedoria e prudência. Sabe para quê, irmãos? Para você ter o discernimento do que é certo e o que é errado, o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Tem muita gente comprando achando que é de Deus e não é de Deus, tem muita gente falando que é de Deus e não é de Deus, mas Ele te deu discernimento, sabedoria, discernimento e capacitação. Ele derramou de maneira abundante sobre nós. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, segundo o seu consentimento de autoridade. Ele revelou o seu ministério, segundo o seu consentimento, Ele abriu os nossos olhos. A palavra diz que o Espírito Santo nos revelaria aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não caiu no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Essa é a revelação do Espírito Santo. Meu irmão, olha aqui que palavra poderosa. E nós chegamos aqui agora no versículo de número 10, e isso aqui o Senhor vai estar falando, isso aqui vai mudar a sua história. Coloca isso no seu coração, essa palavra aqui agora vai mudar a sua história. Olha só, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu
como as da terra, de fazer convergir nele. Ele trouxe tudo para ele de volta na cruz do Calvário. Ele trouxe tudo para o ponto de princípio. Ele trouxe tudo para o ponto de partida, tanto no céu quanto na terra. Meu irmão, nós temos que entender que tudo está nas mãos do Senhor. Nós temos que entender que esse plano, essa Covid, essa situação que nós estamos passando, Deus está usando isso para nos ensinar. Tudo está nas mãos dele. Olha essa palavra, mas olha essa versículo de número 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude. A dispensação da plenitude, irmão, é a magnitude. Ele quer dizer que tudo está nele. Convergir é trazer de volta para o princípio, para o ponto de princípio. E Jesus traz de volta para ele a salvação, traz de volta para ele o pecado. Ele pagou isso tudo na cruz do Calvário. Ele trouxe de volta para ele esse ponto de princípio, para falar para você: começa de novo. E o ponto de princípio é Cristo. Coloca a sua vida em Cristo para começar de novo. Coloca a sua vida no Senhor Jesus e começa a caminhar de novo. Ele vai te capacitar. Olha que interessante, né? Abre lá, João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quando ele fala que ele convergiu para ele, que ele trouxe de volta para ele, que ele trouxe para o ponto de princípio, olha aqui, capítulo 1, verso 1. No princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a vida, ele é o princípio. Nós estamos muitas vezes batendo cabeça e quebrando a cabeça e errando, porque nós estamos lutando com a nossa própria força e não convergemos a nossa vida nele. Ele fez isso, ele convergeu, ele trouxe de volta. Volta lá no Efésios lá, ele convergeu na dispensação da plenitude. Ele trouxe para ele para que você não precise mais pagar o preço. Ele trouxe para ele porque não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Ele trouxe para ele porque ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você hoje fosse selado com o Espírito Santo. Porque se ele não fosse, o Espírito não viria e nós não seríamos selados com o Espírito Santo. Mas ele pagou o preço, ele foi crucificado na cruz do Calvário para nós sermos selados com o Espírito Santo. Então, nessa noite, que você possa entender, você é selado do Espírito Santo de Deus, escolhido para dar certo, mas você precisa de converger sua vida, trazer de volta para os princípios de Deus, para que você possa continuar. Fala aqui, ele de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nada está a par de Deus, nada está longe de Deus. Se eu subo no mais altos céus, ele está. Se eu desço no mais profundo abismo, ele está. Para onde me escolherei do teu espírito? Salmo 139, ele está em todos os lugares, e tudo se converge nele, porque tudo é por ele, para ele, e nada do que se foi feito sem ele. Então que você possa entender que se você colocar ele em primeiro lugar, se você convergir sua vida a ele, meu irmão, você, selado do Espírito Santo, você vai ter revelações tremendas, você vai ser usado nas mãos do Senhor, e os seus valores vão mudar. Às vezes os seus valores são valores humanos, terrenos, e Deus quer te dar mais, Deus quer que você vá além, Deus quer que você saia do parâmetro, porque Ele está no controle das mãos, tanto no céu quanto na terra, tudo está nas mãos dele, que você possa tomar posse disso essa noite. Versículo 11 fala: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o seu conselho, o conselho da sua vontade. Está nas mãos do Senhor. O propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe. E Paulo chama a igreja, que é interessante, que a igreja caminhava, a igreja estava se achando assim, estamos caminhando. E ele chega para a igreja, ele escreve essa carta e fala: não, volta para cá, eu vou lembrar quem que você é filho de Deus, eu vou lembrar quem que você é que ouviu a palavra, você é escolhido de Deus. Por que você está vivendo dessa forma? Por que nós estamos muitas vezes sofrendo e caminhando de maneira parecendo digno de dó, digno de o que está acontecendo?
Nós temos que entender, a palavra de Deus fala que nós vamos ser abençoadores. Nós que somos selados, que temos os selos, vamos ser abençoadores, vamos ser um povo que faz a diferença nessa terra. O diabo está tentando potencializar, o diabo quer fazer você acreditar que não vai dar certo, o diabo quer fazer você acreditar que vai dar errado de novo. Mas se você convergir, trazer para Cristo, a sua história é transformada nesse ponto. Se você trazer para Cristo, a sua história vai ser mudada nesse ponto. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando das noites que você deita no seu quarto e fica pensando na sua vida. Traz de volta, está no controle das mãos dele. Traz de volta, coloca nas mãos dele. Ele é o Deus que cura a sua ferida. Ele é o Deus que vai te mostrar que tem uma solução, que tem uma saída. Ele é o Deus que vai te direcionar. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Vai passar. Você é escolhido de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Deixa Deus transformar a sua vida. Saia desse posicionamento crítico de julgamento. Quem te pôs por juiz? Quem aconselhou Deus para ensinar Deus o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer? Você tem que entender que todas as coisas estão nas mãos dele. Ele espera de nós a fidelidade. Ele espera de nós sermos santos, irrepreensíveis, convergir nele, para que ele direcione o próximo passo. Vai ser um passo de vitória, vai ser um passo de paz, vai ser um passo de sabedoria. Que nós possamos tomar posse, irmão, dessa palavra essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fala aqui, conforme todas as coisas pelo seu consentimento da sua verdade. Olha o propósito, assim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, para ser louvor da sua glória, porque é por Ele, porque é para glorificar o nome dEle. Ele fala aqui, eu sou judeu. Paulo fala aqui nesse texto, eu sou judeu, mas o público ali, a igreja não era. Eles eram moradores de Éfeso, adoradores de Artemis, adoradores de Diana, e eles se converteram, e Paulo estava falando, agora vocês não são mais como vocês eram, gentios, agora vocês são selados com o Espírito Santo de Deus. E tudo isso ele criou, tudo isso ele fez para que o nome dele fosse glorificado. Olha só para você ver, porque se nós fizermos um parâmetro sobre as nossas vidas, mas eu sou tão bom, você não é bom não, irmão, você não é tão bom não. Nós não somos tão bom que nós dormimos até na palavra, Deus está falando, eu vou mudar a sua história, e eu estou dormindo muitas vezes, dormindo fisicamente, dormindo espiritualmente, dormindo com a cabeça longe, sem entender que Deus está me falando, filho, abre os teus olhos que eu vou derramar uma bênção sobre a sua vida agora. Abre os seus olhos que você é selado com o Espírito Santo de Deus. Deus está curando pessoas aqui essa noite. Deus está movendo, Deus está fazendo, porque a presença dele é real aqui. E muitos de nós estamos dispersos, com a cabeça dispersa. Não, irmão, volta, porque é segundo o seu beneplácito, é o seu consentimento de autoridade. Ele quis fazer, porque desde o princípio Adão errou. Deus criou, Adão errou. Deus foi levantando as dispensações, levantou Noé, errou, levantou outro, errou, fez aliança com Abraão, fez aliança com o homem, errou, até que ele pegou tudo isso e falou, não, chega, o homem não consegue, e ele enviou o próprio Filho amado, Jesus Cristo, para que se convergisse nele, no ponto principal, e a partir desse ponto a nossa história fosse mudada. Esse é o chamamento aqui que ele traz para as nossas vidas, para nos entender, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antemão esperamos em Cristo Jesus. Versículo 13, aí entra no versículo 13, que aí entra onde nós começamos, fala assim, em quem também vós, ele fala, eu que espero de antemão, que sou judeu, que sou convertido, mas aí ele fala, mas vocês que não são, versículo de número 13, em quem também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação, tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele fala, então nós que somos judeus, nós fazemos parte disso, mas vocês que aceitaram a Cristo depois, também foram selados, também fazem parte disso tudo, também fazem parte, aqueles que têm crido nele, e foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, o selo, a garantia
do resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui ele repete mais uma vez, para a glória do nome do Senhor. Ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas. Aí ele pega e faz uma oração. Essa oração é conhecida, essa oração todos conhecem essa oração. Ele faz essa oração que está no versículo 15, ele fala: por isso, por essa situação, por vocês terem sido selados, por vocês terem sido abençoados, ele fala: por isso também eu, tendo ouvido da prisão, ele está preso, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, aí ele fala no 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele fala: então, porque eu tenho ouvido daqui onde eu estou, que vocês estão tentando caminhar, que vocês estão caminhando, não cesso de orar por vocês. E por que que ele faz essa oração? Por que que ele ora dessa forma? Olha só que interessante, versículo de número 17, ele fala assim, versículo 17: para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Ele fala assim, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, que Deus derrame conhecimento, sabedoria, capacitação, discernimento, para que vocês venham a convergir em Cristo, para que vocês conheçam o verdadeiro Deus. Essa é a oração que ele faz. Ele fala aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria. Nós precisamos do selo, da sabedoria da parte de Deus, o espírito de revelação. Revelação do que, pastor? Revelação no pleno conhecimento dele, revelação de quem é Deus, revelação de quem é Jesus Cristo, revelação de quem que você é, revelação de que porque você é filho, você não é bastardo, você não está fora, você é filho. E se você não entender isso, você vai ficar sofrendo o resto da sua vida, pelejando com uma coisa que não está nas suas mãos. Mas se você convergir e entregar para ele, ele fala: eu oro para que Deus abra o entendimento, eu oro para que Deus dê sabedoria, capacitação, revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado, e qual é a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Aqui ele fala o seguinte: tenho algo preparado para vocês, e eu oro para que Deus abra os teus olhos, para que vocês conheçam a riqueza que é ser filho de Deus, a riqueza que é tomar posse da herança que nos está proposta, a herança que nos está proposta. Deus, ele quer que nós venhamos a viver nessa terra, mas ele tem uma herança muito maior, ele tem uma herança maior, ele tem uma herança que vai além do nosso entendimento, que é a vida eterna, a eternidade. E ele fala isso aqui: eu oro para que Deus abra os teus olhos, eu abro para que vocês entendam, para que Deus dê sabedoria, para que vocês entendam que vocês são filhos de Deus, que Deus tem um plano na vida de vocês. Não é o seu trabalho o foco, não é o seu dinheiro o foco não é o seu mundinho. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão famintas de querer ouvir um Deus, mas elas não sabem, elas não foram seladas, porque elas ainda não ouviram a palavra da salvação do Evangelho que transforma. Mas nós ouvimos, nós fomos selados, e nós pegamos isso, trazemos para nós. Eu quero ver o mundo ao meu redor, o que eu vou ganhar, o que eu vou conseguir, eu. E Jesus Cristo fala: meu filho, o servo, ele veio para servir. Sirva ao Senhor, toma posse disso. Para você tomar posse dessa oração, para você tomar posse dessa bênção que é, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Qual que é a esperança do seu chamado? Qual que é o propósito que Deus te selou? Qual que é o propósito? O propósito é ganhar dinheiro, o propósito é o quê? Qual que é o propósito? O propósito é a glória dele, o propósito é que nós possamos tomar posse disso aqui. Olha só, qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da sua glória, da glória da herança dos santos. Os santos somos nós temos uma riqueza que o Senhor tem preparada para nós, uma herança que Ele tem nos dado. Aí ele continua falando aqui, no versículo 18, qual a suprema grandeza do seu poder,
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, porque a força e o poder, ela vem de Jesus Cristo, amém? Segundo a eficácia da força do seu poder, é segundo a certeza daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, é seu, toma posse, Ele vai te entregar, você só não vai tomar posse se você não quiser, você já foi predestinado a dar certo, então faça dar certo, caminhe para dar certo, corra para dar certo, faça dar certo. Olha só que interessante, da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, versículo 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, e de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro, porque tudo é por Ele, e o nome dEle é que tem todo o poder, e Ele está falando, porque o próprio Deus elegeu Ele com uma autoridade, e nós fomos enxertados nesse corpo para tomar posse dessa herança. O que Ele está querendo dizer aqui? No nome de Jesus você tem autoridade, no nome de Jesus você tem autoridade para repreender aquilo que está fora, no nome de Jesus você tem autoridade para repreender o pecado, para repreender o mal, e para tomar posse disso, Ele fala aqui no 21, porque está acima de todo principado e potestade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. E ele fala no 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e Ele entregou a quem? E deu à igreja. Ele fez tudo isso e entregou à igreja. E quem que é a igreja? Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós que cremos na verdade do Senhor. Por isso nós temos autoridade para repreender o mal. Ele fala que Ele colocou o corpo acima de todo principado e toda potestade, Ele sendo cabeça, e nós fazemos parte do corpo, nós temos autoridade. Toma posse disso essa noite, irmão. Você é selado com o Espírito Santo, vai dar certo sim, vai passar sim, Deus vai mudar sim, Ele vai fazer, porque é promessa dEle para as nossas vidas. Versículo número 26, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu encerro com essa oração que ele fez aqui, irmão. Ele pede para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos entender quem nós somos em Cristo. Você sem Cristo não é nada, Cristo sem você continua sendo Cristo. Você sem Cristo não é nada, você sem Cristo, você não vai conseguir. Talvez aparentemente você consiga ter uma vida abastada, talvez aparentemente você conquiste algumas coisas, mas o principal você não tem, que é a vida, que é a paz que excede todo entendimento, que é a graça, que é o favor imerecido. Para isso você precisa de Deus, para isso você precisa do Espírito Santo, do selo, da verdade, do Evangelho que foi ministrado. E Paulo faz essa oração. Eu quero fazer essa oração hoje, essa noite, para que abra os olhos do seu coração. Eu quero fazer essa oração essa noite, para que você entenda quem que você é no corpo de Cristo. Quem que você é no corpo de Cristo? Porque nós estamos com medo, muitas vezes o medo é contrário à fé. Nós temos que ser prudentes. O que nós vemos aqui? Ele vai nos dar o espírito de prudência, de sabedoria, de capacitação. Nós temos que ser prudentes, e a prudência, ela é de Deus. Porém, nós não temos medo, nós não precisamos ter medo, porque nós somos filhos do Altíssimo, amém? Nós não precisamos ter medo, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos prudentes, nós cumprimos as regras, porque nós somos selados com o Espírito. Nós fazemos aquilo que precisa ser feito, porque somos selados com o Espírito. Porém, nós não temos medo, porque o nosso Redentor vive, amém? Por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. O próprio Senhor nos fala isso todos os dias. De que forma, pastor? Dessa forma. O pastor está lá em casa, não pôde vir. Nós estamos aqui, e nós vamos caminhar todos os dias, focando o Evangelho, focando vidas, focando Cristo. Então, irmão, que essa noite você entenda quem você é em Cristo, que essa noite você entenda quem que você é no Evangelho, e qual o propósito do seu chamado. Para que você foi chamado? Pastor, eu fui chamado para ser um evangelista. Pastor, eu fui chamado para ser um obreiro. Pastor, eu fui chamado. É interessante que quando, há uns anos atrás, nós trabalhávamos com a igreja e surgiam pessoas a cada dia querendo trabalhar. Pastor, eu quero fazer. E com o passar dos tempos, nós hemos visto que as pessoas estão voltando para si mesmo. E essa sabedoria que o Senhor nos revela do nosso chamado vai se perdendo a cada dia, porque vai sendo sufocado com as coisas do dia a dia.
E a cada dia fica difícil de encontrar pessoas que sejam servos de Deus, pessoas que realmente entregam a sua vida para Deus e falam assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, eu vou trabalhar, Senhor. Só que é interessante que quando de repente nós passamos por uma situação de dificuldade, aí nós entendemos o que realmente está acontecendo, aí nós realmente entendemos que sem Deus não somos nada, que precisamos de Deus, e o resultado do selo é vida, o resultado de eu ter sido selado é vida. Eu ganho vidas para o Senhor, eu cuido de vidas, eu transmito vida, eu passo vida, e isso aí é dom de Deus, porque você só pode dar aquilo que você tem, você só pode dar aquilo que você tem. Você trouxe o seu dízimo porque Deus te deu o seu salário, você ofertou porque Deus te deu a sua oferta, então você só pode dar aquilo que você tem, você só pode dar vida se você for selado com o Espírito Santo de Deus, você só pode dar vida se você tiver vida para entregar. Então essa noite eu te convido, como Paulo falou aqui, nós vamos fazer essa oração, e eu te convido a convergir no Senhor, a trazer de volta no princípio que é Cristo, e começar de novo, com simplicidade, o Evangelho, com simplicidade, a volta do Senhor, que Ele vai estar abrindo os nossos olhos, e aí nós vamos entender qual é o nosso chamado, para que o Senhor nos chamou. Não chamou nós simplesmente para nós trabalharmos e ganharmos dinheiro, não, tem um propósito, e o propósito é reino, o propósito é o reino de Deus, amém? Se coloque de pé para nós estarmos orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Efésios capítulo 1 versículo 13, em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo de Deus. O selo, a garantia de que você é de Deus, está aqui nessa palavra. Toma posse, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, eu quero colocar, Senhor, oh Deus, a tua igreja nas tuas mãos. Meu Deus, essa palavra que o Senhor, meu Deus, ministrou aos nossos corações essa noite. Meu Deus, muitas vezes temos sido enganados, Senhor, por não sabermos, oh Deus, para onde caminhar, por não sabermos, oh Deus, dar o próximo passo, e nós temos sido, meu Deus, enganados. O engodo do inimigo tem, meu Deus, tentado, meu Deus, desviarmos da fé, meu Deus, mas eu creio, meu Deus, que depois que nós ouvirmos a palavra de Deus, tendo crido nessa palavra, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus, sela essa noite, sela, meu Deus, as nossas vidas, que essa palavra venha a ser gerado vida nas nossas vidas. Meu Deus, nós precisamos de vida, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de vida para poder darmos a vida. Meu Deus, então, é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero repreender agora todo o mal, toda mentira do diabo que tenta no nosso coração de que não vai dar certo, de que nós não vamos conseguir, de que vai dar errado. Está repreendido. Você é selado, você é filho de Deus, você foi escolhido, o Senhor te escolheu, e você ouviu a palavra e creu, e você foi selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus. Nunca vos deixarei sós, estarei com vocês até a consumação dos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos. É o cuidado de Deus, é o selo do Espírito Santo, até que Ele volte para o resgate da sua propriedade, o resgate daquilo que é seu. Irmão, você foi escolhido de Deus, toma posse, e eu declaro sobre a tua vida o selo, a promessa, o Espírito Santo de Deus selando a sua vida agora em nome do Senhor Jesus Cristo.